Então, vamos lá. 12h06, já deu para a maioria do pessoal entrar. Então, vamos lá. Boa tarde. Vamos começar a nossa aula hoje, pessoal. Vamos começar passando esse filme. É um pedaço do filme, são 4 minutos, aí depois a gente começa a discutir sobre o nosso assunto, tá? Antes, deixa eu... Vou tirar aqui o meu. Desligar meu som também. Isso é uma declaração de guerra. E ainda tem mais, Alteza. Exigem que Dom Pedro se submeta à simples condição de delegado da Corte de Lisboa. São determinações intoleráveis. Pretendem também nomear todos os nossos ministros e transferir para Portugal a sede do governo brasileiro. Isto é demais, senhor ministro. É chegada a hora de cortar os laços que nos unem a Portugal. Tendes todo o meu apoio. Dom Pedro precisa ser convenientemente informado sobre a decisão que deve tomar. Felizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte!
E aí, pessoal, deu para vocês verem o filme ou não? Sim, professor. Deu. Dessa vez, pelo menos, deu para escutar, né? Que das outras vezes a gente não estava conseguindo, né? Ou seja, a partir desse momento, né? Esse filme é um filme que eu já falei para vocês, é um filme de 1972, né? Um filme que, na época, fez muito sucesso, né? Eu vi esse filme no cinema. O ponto alto do filme é a proclamação da independência, né? Nessa hora o cinema até vibrava, né? As pessoas até batiam palma, né? Como se estivessem vivendo esse momento in loco, né? Mas é a partir desse ato, né? De Dom Pedro, né? Que começa e a coroação dele, né? Feita em dezembro do mesmo ano, é que começa o Brasil se torna independente, apesar de que vários países, né, ainda não reconheceram a nossa independência. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, como é que isso ocorreu. Mas a partir desse momento que a gente rompe esses laços com Portugal, né? Tem a atitude dele de arrancar do chapéu, né, o símbolo, né, de Portugal, né, que ele traz no chapéu dele, né, ou seja, ele joga isso no chão, né, mostrando que, olha, a partir desse momento eu não quero mais nada de Portugal, né. Então, vou mostrar para vocês um slide para a gente ficar discutindo como é que foi esse primeiro império. Que já que eu tenho um país independente, eu preciso do que agora, gente? Se eu tenho um país independente, o que é que está me faltando agora? O que é que eu preciso fazer? A gente estudou isso no começo do ano. Você pode repetir a pergunta, professor? Se eu tenho um país independente, né, o que é que eu preciso ter agora para consolidar essa independência? Um governo? No governo eu já tinha antes. O que é que eu vou precisar? Ganho um chocolate na volta, vai. Muito bem. Até minha cachorra está aqui deitada, está latindo aqui. Ela que falou, né? A gente precisa agora de uma Constituição, né? E é isso que a gente vai ver. Como é que foi a nossa primeira Constituição? Então, vamos lá. O Brasil, até hoje, teve 7 constituições, né? Nós estamos na 7ª Constituição. A nossa primeira Constituição é a Constituição feita no Império, em 1824, e a última Constituição nossa, é a que está em vigor, que é a chamada Constituição Cidadã, que foi feita em 1988. É a Constituição que está em vigor. Então, vamos lá. Nós temos aqui o quadro, né, do Pedro Américo, né, que retrata aquele momento, né, da independência, né? O filme se baseia, inclusive, né, nessa imagem, né, para fazer aquela imagem do Dom Pedro, né, já que muitos dos elementos que estão aqui não condiziam com a verdade, né? Todo mundo em cavalos, a maioria das pessoas, a gente não pode se esquecer que Dom Pedro estava indo de Minas Gerais, voltando para o Rio de Janeiro, né? Então era uma viagem muito longa, então ele fez essa viagem para ser mais confortável, em cima de um burro, de uma mula que você faz, né? Segundo escritos, Dom Pedro para na colina de Ipiranga, porque ele estava com uma indisposição estomacal, né? Tem alguns livros que falam sobre isso daí. E aí que ele recebe as cartas, né? Vocês podem receber que quando o mensageiro entrega para ele a carta, ele fala assim, ó, da parte da Dona Leopoldina e do José Bonifácio, né? Aí no filme passa
a que o José Bonifácio escreveu para ele. E daí ele tem a atitude de proclamar a independência. Por que isso? Porque ele estava sendo pressionado a voltar a Portugal, né? As cortes portuguesas estavam pressionando Dom Pedro a voltar a Portugal, e toda essa pressão, né? Ou ele voltava ou fazia independência, né? Conforme relata para ele, né, o José Bonifácio. Esse quadro, isso aqui é um quadro, né? O que é que vocês veem nesse quadro aqui, gente? Vamos discutir um pouco essa pintura aqui. O que é que vocês veem nesse quadro aqui? Vamos, pessoal. Pessoas comemorando? Ou seja, é como se Dom Pedro tivesse, ó, as pessoas, né, ó, comemorando a independência, né, e Dom Pedro sendo recebido pelo povo, né? Esse quadro, essa cena nunca existiu, tá, gente? Isso aqui é só um quadro, porque o nosso movimento de independência não teve apoio popular, né? É um movimento feito por uma elite, né, que desejava também a independência. Aqui está a nossa primeira bandeira, né, a bandeira do primeiro reinado, né, das cores verde e amarela. Essas cores se mantêm até hoje, né? Vocês sabem o que significa o verde da bandeira, gente? Já ouviram falar do que significa o verde da bandeira e o amarelo da bandeira nacional? Verde é a natureza. Eu não. Verde é a natureza e o amarelo? O ouro. O ouro? Então, deixa eu dar uma historinha para vocês. O que significa esse verde e esse amarelo? O verde é a cor da dinastia dos Bragança, que é a qual pertencia a Dom Pedro, e o amarelo é a dinastia dos Bourbons, né? Depois do advento da proclamação da República, é que a República ela tinha que acabar com tudo que viesse do Império, né? Então, ela vem com essa história de que o verde da nossa bandeira representa as matas e o amarelo o ouro, tá? Mas na realidade, esse verde que já existia na bandeira, ele vem das cores da família Bragança, e o amarelo, as cores da família, da dinastia dos Bourbons, que é Dom Pedro descende, né? Bragança por parte de pai, e os Bourbons, a dinastia da mãe dele, da dona Carlota, tá? Então, só uma curiosidade. Então, vamos lá. Primeiro reinado. O Brasil é o quê? É uma monarquia dentro de repúblicas. Se lembra na aula passada que a gente discutiu a independência da América do Sul, né, da América Latina, que ela foi toda fragmentada em vários países, né, e todos eles adotaram as repúblicas? O Brasil não. O Brasil se torna uma monarquia, né? A gente viu até a coroação de Dom Pedro no filme. E o mais importante é a manutenção da unidade territorial, né? Por isso que nós temos esse nosso tamanho de hoje. A nossa independência, nesse primeiro, é uma participação da elite e ausência da participação popular, ou seja, o povo não faz parte. Manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial. Isso eu perguntei para vocês, até na atividade que eu mandei para vocês, né, era a terceira atividade, inclusive, que eu colocava lá o videoclipe do rapper Emicida, né, e perguntava para vocês fazerem algumas comparações, né, do rapper lá, do videoclipe, com o primeiro reinado. E eu perguntava para vocês, mudou alguma coisa na vida dos escravos depois da independência? Né? Então, respondo para vocês, gente, não mudou nada, absolutamente nada. Continuamos
continuamos com o sistema escravocrata, latifúndios, por quê? Por causa do domínio das oligarquias rurais. O que é uma oligarquia? Né? Um grupo que comanda um pedaço, né? Uma região, e agroexportação dos nossos produtos primários, ou seja, com o advindo da nosso primeiro reinado, a gente não se tornou um país industrializado, nada disso, tá? A gente continuou com a nossa economia continuou do mesmo jeito. Para reconhecer a nossa independência, né? No Brasil inteiro existiram várias revoltas, né? Porque eu tinha vários portugueses não aceitavam, principalmente o pessoal do Nordeste não aceitava essa independência. Então ocorreram, né, algumas revoltas no Norte e Nordeste. A reação, né, de Dom Pedro foi enviar, contratar tropas mercenárias, até porque ele não tinha ainda todo um grande exército para combater esse pessoal lá no Norte, né, e consegue, né, indo de lugares em lugares, acabando com essas revoltas, e a independência do Brasil vai sendo assimilada e reconhecida dentro do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em Salvador, né, na Bahia, o dia 2 de julho é feriado lá, porque foi no dia 2 de julho que se reconheceu a independência do Brasil em Salvador, que é quando o pessoal consegue expulsar os portugueses que estavam lá e conseguem reconhecer a independência do Brasil, né, que é o dia 2 de julho. Em meados de 23, né, Dom Pedro consegue, né, esse controle em todo o país. O reconhecimento internacional vem pelos Estados Unidos, é o primeiro país a reconhecer a nossa independência, né, em 1824. Na América Latina, alguns países ainda têm resistência, né, em reconhecer a nossa independência, até em função do sistema de governo que a gente adotou. E a Europa aguarda o reconhecimento de Portugal, né, da metrópole, para que a Europa inteira reconheça. Para que Portugal reconhecesse a nossa independência, o Brasil faz um acordo e o Brasil paga a Portugal 2 milhões de libras esterlinas, né, como indenização a Portugal. Esse dinheiro a gente não tinha, a gente pede emprestado para a Inglaterra, né? E a gente fica, né, sempre atrelado à Inglaterra, né, por causa da nossa dívida que a gente tem com eles, a nossa dívida monetária. Então, Pedro contrata, né, alguns mercenários, né, ingleses e outros de outras regiões da Europa para combater essas revoltas no Nordeste, como eu falei, no Norte e Nordeste, né? Compra até navios para enfrentá-los, né? E consegue, né, com que todo o país se una na independência. Os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer, pela doutrina Monroe, né, que é o presidente americano, que ele fala a América para os americanos, né? Que é uma charge da doutrina Monroe, né, que ele faz um risco no globo, né, ó, europeus para um lado, os americanos para o outro, né? Tudo bem até aí, gente? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Depois interrompe. Qualquer dúvida, interrompe aí. Eu não consigo vê-los, tá? Eu só estou vendo o slide. Para reconhecer a independência, né, dando continuidade a isso, né, a Inglaterra se torna a tuteladora, né, tem a tutela
ou seja, a responsabilidade, vamos dizer assim, financeira pela nova monarquia, né? Já que a Inglaterra nunca fez nada de graça, né? Eu sempre falo que não existe almoço grátis. A Inglaterra tinha interesse em explorar o mercado brasileiro e acabar com a escravidão. Tá? A Inglaterra sempre teve vontade de acabar com a escravidão. Para quê? Porque eu teria mais mão de obra para trabalhar, né? Eu abriria mais mercados. Foi feita uma política de livre câmbio, né? Reduzindo taxas alfandegárias para as importações dos produtos ingleses que vinham para cá, o que inviabilizou o desenvolvimento da manufatura brasileira, ou seja, isso inviabilizou o início das nossas indústrias. E com isso, né, o endividamento do Estado brasileiro, ou seja, eu pedi dinheiro, não posso esquecer que eu pedi dinheiro emprestado para a Inglaterra, né, e estou devendo dinheiro para eles. Eu vou começar, então, como falei para vocês, a nossa Constituição, né, eu preciso de uma Constituição. Em 1823, eu tenho 90 deputados, todos da aristocracia, da oligarquia rural brasileira, que vão começar a discutir a Constituição. Essa Constituição, que popularmente é conhecida como a Constituição da Mandioca, né? Por que Constituição da Mandioca? Porque ela instituiu o voto indireto e censitário, ou seja, precisa ter dinheiro, né? Os eleitores tinham que provar uma quantidade mínima de alqueires de plantação de mandioca, de acordo com o cargo político que ia ser exercido. Ou seja, sem dinheiro, a pessoa não se elegia, né? A primeira Constituição, ela estava sendo redigida pelos deputados, ela queria ser uma anticolonial, ou seja, ela queria excluir os portugueses da administração, e totalmente anti-absolutista, né? Ou seja, ela dividiu os poderes do imperador com o parlamento. Dom Pedro, né? Ele interrompeu esses trabalhos, né? Porque ele quis instituir um quarto poder, que é o poder moderador nessa Constituição. Então, ele dissolve a Constituição e ele e o Conselho de Estado é que vão redigir a nova Constituição. Né? Essa Constituição, que ela é outorgada em 1824, que é a primeira Constituição do Brasil, ela determina uma monarquia hereditária, ou seja, de pai para filho, a divisão do território brasileiro em províncias, né? As províncias são os estados que nós temos hoje. Eu tenho 4 poderes, o executivo, com o imperador e os ministros, o legislativo, da Câmara dos Deputados e Senado, o judiciário, né, que são os juízes e os tribunais, e o moderador. O poder moderador é exercido pelo imperador e ele pode interferir nos demais poderes. Aqui está a capa da nossa primeira Constituição, né? A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, né? Esse foi o nosso primeiro nome oficial, né? Hoje o Brasil se chama República Federativa do Brasil, né? Aqui está o organograma da nossa Constituição, ó. Podem reparar que o poder moderador ele está acima de tudo, né? Está acima dos outros poderes, ou seja, Dom Pedro podia demitir, né, qualquer pessoa, né, que estivesse ocupando um cargo, né, em qualquer um dos poderes. Isso ele faz bastante durante o reinado dele, né? Que o Dom Pedro ele começa o reinado com ideias liberais, mas ele acaba se tornando até um absolutista, né? Com o decorrer do tempo. Então, Pedro fica 9 anos no poder, né?
e ele começa a ter atitudes absolutistas. Nessa Constituição, né, os cidadãos são praticamente divididos em grupos, né? Os que não alcançavam a renda suficiente, se você não tivesse dinheiro, você não tinha direito político, né? Você tinha os ativos votantes, ou seja, aquele com uma renda de pelo menos 100 mil réis, que era o suficiente para votar, e os eleitores elegíveis, né? Ou seja, aquelas pessoas que tinham dinheiro, né, para votar e serem votadas. Dom Pedro, ele, depois que foi otorgada a nossa Constituição, ele enfrenta algumas revoltas dentro do Brasil, né, alguns lugares estão descontentes. Uma delas é a Confederação do Equador, que é uma revolta que acontece em Pernambuco. Ela começa em Pernambuco e ela se alastra para outras províncias, né? Províncias do Ceará, província de Alagoas, né? Por isso que ela se chama de Confederação do Equador, né? Ou seja, são dos estados, das províncias que estão acima da linha do Equador. Ela é causada pela queda do preço do açúcar, com as dificuldades econômicas que afetavam vários segmentos da sociedade, e nós temos aqui dois grupos, né? Quem tinha os proprietários de terra e as pessoas comuns, né? Que participam dessa revolta. Os rebeldes queriam instalar uma república, ou seja, acabar com a monarquia, né? Um dos representantes é o Cipriano Barata. Cipriano Barata é um advogado que ele está liberal, ele está em várias, né, várias revoluções, não participa da Confederação do Equador, porque ele estava preso na ocasião, né, mas ele é a pessoa que dá as ideias, ele idealiza essa revolta, né. Uma outra pessoa importante que participou nessa revolta é o Frei Caneca, né, o Joaquim do Amor Divino Rabelo, é um padre, é o Frei Caneca, né, que ele condena a outorga da Constituição, né, ele editava o jornal Tipes Pernambucano, que sempre estava contra o governo da ocasião, ele era defensor do federalismo, contrário ao mandato vitalício dos senadores e contrário também ao poder moderador. Ora, o que acontece com ele? Dom Pedro contrata mercenários, manda também o seu exército para lá, né, para combater essa revolta, né, já que o estopim dela é a nomeação do presidente, ou seja, nomeação de presidente indesejado para Pernambuco, ou seja, o presidente é o presidente da província, é como se ele fosse o governador da província, tá? É a mesma, presidente e governador da província, nessa ocasião era a mesma coisa. Essa república, né, os estados que participariam Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Esses estados ficariam livres do Brasil, né? Ou seja, o Brasil se fragmentaria e esses estados se tornariam uma república, né? Só que esse mesmo pessoal que queria estava promovendo essa revolta, não tinha acordo sobre a escravidão, né? Como é que seria a escravidão? Já que tinha resistência, né? Ela foi comprometida pela retirada do apoio das elites escravistas. Eu sou dono de fazenda, eu estou sendo prejudicado por causa do preço da cana-de-açúcar, e quem trabalha para mim são escravos, né? E eu quero fazer a revolta, eu quero ser uma república, mas quero que continue no regime escravista. Então, você tem um rompimento dos grupos que participaram dessa revolta.
Frei Caneca, né, ele é preso, né, ele é executado, ele é fuzilado, né, e aí nós temos o final da Confederação do Equador, né, ou seja, o governo derrota esse movimento rebelde, né. Um outro problema que Dom Pedro enfrentou também, ó, é a Guerra da Cisplatina, né, que foi a Guerra da Cisplatina, né? O Brasil estava em guerra, né? Com a região da Cisplatina queria sua independência. A região da Cisplatina hoje é o país Uruguai. A monarquia não queria, né, perder esse território. Só que o pessoal da Cisplatina se une aos argentinos, né, e conseguem, né, a independência dessa região, que o país se torna o Uruguai, né, ou seja, o Dom Pedro tinha problema já no Nordeste, agora está com problema no Sul do país, né, ou seja, ele envolve-se muito dinheiro para ele manter essas duas frentes, né, de batalha, né. Ele tem uma perda territorial, humana, né, e material, né, ou seja, o país vai se aprofundando na sua crise econômica, né, e cada vez mais ainda fica dependente de quem? Da Inglaterra. Um outro problema que leva ao fim do primeiro reinado é a sucessão dinástica lá em Portugal, né, porque em 1826, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro I, ele é o primeiro da sucessão, né? Então, você tinha lá o problema de se ele assumisse lá o trono, né? É o temor do retorno do domínio português, da influência portuguesa sobre ele. Então, o que é que ele faz? Ele abre mão desse trono e nomeia, né, a filha dele, a Maria da Glória, como herdeira do trono português. Nessa época, ela tinha uns 6, 7 anos de idade quando ele faz isso, né? E coloca o irmão dele, o Dom Miguel, como regente, né? Porque a intenção dele era casar a filha dele com o irmão, para continuar essa dinastia. Só que Dom Miguel dá um golpe em Portugal e fica como o único mandatário de Portugal, né? Ou seja, tem um desvio dos interesses políticos aí de Dom Pedro I. Aqui no Brasil, né, nós estamos com uma crise econômica, né, ou seja, um desequilíbrio da nossa balança comercial por causa dos nossos gastos militares. O Banco do Brasil vai à falência, né? Eu tenho uma grande crise política por causa do autoritarismo, das atitudes que Dom Pedro vai tomando, né, que desagrada grupos liberais e moderados. O temor, né, aqui, como tinha muitos portugueses ainda no Conselho de Estado com Dom Pedro, tinha o temor da recolonização, né, ou seja, a mobilização de rivalidades entre portugueses e brasileiros, né. Esses dois grupos estavam sempre em choque, né. Dom Pedro se aproxima ao partido português, tem um jornalista que ele é assassinado, o jornalista Líbero Badaró, o jornal dele era o Republico, e ele estava sempre criticando o governo, né? Houve suspeitas que Dom Pedro tivesse mandado matar o Líbero Badaró. Dom Pedro ele vai para Minas Gerais, né? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez quando da época da independência. Então, ele vai para Minas, achando que as pessoas lá vão também saudá-lo, né? Recebê-lo de braços abertos. Não acontece isso, né? Então, tem vários protestos contra o imperador, contra a presença do imperador em Minas Gerais. O Partido Português faz homenagens a Dom Pedro,
E é quando ocorre a chamada Noite das Garrafadas, ou seja, é uma pequena revolta, né, numa praça no Rio de Janeiro, dos brasileiros jogarem garrafas, dos portugueses jogarem garrafas nos brasileiros, né, que estavam lá, e esses portugueses fazendo homenagens a Dom Pedro, né? Então teve esse embate, né? E foi colocando sempre a população contra Dom Pedro, né? Isso é o auge, né? Até que Dom Pedro resolve, né, nomear um ministério só com brasileiros para conter a crise, não consegue, né? As tensões no Rio de Janeiro continuam, vários protestos, vários motins, né? E Dom Pedro, no dia 7 de abril, ele resolve abdicar o trono, ou seja, deixar de ser imperador em favor do filho dele, Pedro de Alcântara. Quando ele faz isso, né, ele vai embora para Portugal. É o último ato de Dom Pedro aqui no Brasil, né, um dos últimos atos dele. Né? Tudo bem até aí, gente? Tudo. Perguntas, Sim, crianças? Hein? Ô, professor, Pode falar, Joana. como ele colocou a filha dele lá no trono, né? Aí, quando ele voltou, ele continuou tendo a mesma vidinha dele em Portugal? Uma vida de conforto ainda? Não. Dom Pedro, quando volta, quando ele sai do Brasil, ele não vai para Portugal, né? Ele vai para a França, né? Porque ele vai precisar de apoio na França. Quem tá no trono português é o irmão dele. Então, ele precisa de apoio na França para tirar o irmão dele do poder. Então, Pedro, ele é visto na França como um liberal. Então, na França, ele é apoiado. Né? Então, ele consegue reunir um exército na França para invadir Portugal e tirar Dom Miguel do trono. Né? Então, ele consegue fazer isso. Né? Mas ele vem a falecer em 1834, né, com 36 anos. Ele acaba falecendo de tuberculose. Ele falece no castelo de Queluz, que é o mesmo lugar onde ele nasceu. Né? Eu vou apresentar agora para vocês também um videozinho de 3, 4 minutos, que é sobre a... Fica aqui. Já vou te mostrar. Quero que minha neta veio aqui. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo da abdicação de Dom Pedro. Oi, pode falar. Sobre a Inglaterra querer o fim da escravidão era interesse, então? A Inglaterra tinha interesse em acabar com a escravidão, sim. Né? A Inglaterra tem, inclusive... A Inglaterra faz um acordo com o Brasil para acabar com a escravidão, não consegue. Aí só em 1850, para 1850, 1853, é que a gente consegue acabar com o tráfico de escravos, né? Mas a Inglaterra sempre pressionou o Brasil a acabar com a escravidão. Vou passar para vocês um videozinho de uns 4 minutinhos, que é o final, inclusive, do filme, sobre como é que foi esse momento da abdicação de Dom Pedro. Pedro.
Já enfrentaste situações mais difíceis. Minha querida Amélia. Esta é a mais grave de todas as crises que enfrentei. Pela primeira vez não tenho o povo ao meu lado. Perder o povo significa perder o poder. Majestade, a situação é muito grave. O batalhão do imperador marcha para aderir à rebelião. A minha guarda. O brigadeiro Lima e Silva não consegue conter os amotinados. Comunico-vos que acabo de abdicar em favor de meu muito amado filho, Pedro de Alcântara. O príncipe tem apenas 5 anos, majestade. Neste país, há um homem capaz de transformar esta criança num verdadeiro soberano. A ele vou confiar a educação de Pedro II, novo imperador do Brasil. Vais aceitar? Não posso recusar um pedido de quem recorre aos meus préstimos num momento de aflição. Curiosa figura de Dom Pedro I, cheia de contradições. Um liberal que se tornou absolutista, um dinasta que renunciou a 2 tronos, um pai amoroso, um marido infiel. Se pesarmos, o fiel da balança penderá a favor de Dom Pedro I. Ele nos garantiu a consolidação deste vasto império. Impediu a volta do Brasil à condição de colônia de Portugal. E, acima de tudo, deu-nos a independência. E aí, pessoal?
Gostaram do final do negócio ou não? Sim, professor. Sim, professor. Então dá para ver até pela fisionomia. Até pela fisionomia do ator, dá para ver que no final do governo, né? Estava tenso, ou seja, era, como ele mesmo diz, né? Se eu não tenho mais o povo, né? Então também é um dos motivos dele ter abdicado ao governo. Perguntas, crianças? Eu vou fazer a chamada de vocês ainda. Ó. Vou interromper aqui a gravação. Né? Professor. Pode falar, Giovana. Eu assisti o filme.